Bom dia, gente! Sejam todos muito bem-vindos na primeira live do Café com a Menopausa. A ideia dessa live veio muito das demandas de vocês a nível do direct, sempre me questionando coisas relacionadas ao peso, à ansiedade, à insônia. Então eu falei, vamos lá. Então eu me proponho a vocês uma vez por mês. Eu vou abrir esse espaço. Um espaço aberto que eu quero vocês que estão chegando, perguntando. Vai ser uma live interativa. Eu vou começar falando algumas definições enquanto vocês entram. Enviam essa live para que outras mulheres também possam perguntar, participar conosco, tá? De início, quem já está entrando aqui, já tem alguém na menopausa, sinaliza. Essa é uma live que tem a função de quê? Orientar, informar e acolher vocês. Porque, infelizmente, muitas mulheres na menopausa, elas são invalidadas nas suas queixas, principalmente a da perimenopausa, que também nós vamos conversar a respeito disso. Então, eu quero saber de vocês aqui, vão falando. Saudade também, Suênia, Jerusa, Meire, Rita, Érica, todas vocês. Sejam bem-vindas nesse espaço que foi criado para vocês. Então, vamos lá conversando aqui. Eu perguntei, quem de vocês, Érica, já está na menopausa? Marineuza já está na menopausa? Cláudia está na perimenopausa ainda? E vão respondendo. Vamos lá. O que é menopausa? Vamos deixar claro que muitas mulheres usam esse termo de forma equivocada. Como se entrasse na menopausa e aquele termo fosse para sempre. Menopausa é um marco, gente. Não existe a primeira menstruação da mulher, que é chamada menarca. A menopausa é a última menstruação dessa mulher. Quando ela está 1 ano sem menstruar, já é caracterizada a menopausa. Perimenopausa, sim, é que eu quero fazer ponderações aqui com vocês, que eu acho que é a fase mais difícil na vida da mulher. Eu digo que, para descontrair um pouquinho, existem 3 P's difíceis na vida da mulher. A puberdade, que é realmente aquela oscilação da adolescência, o pós-parto e a perimenopausa. E se vocês analisarem junto comigo, todas essas 3 fases são fases onde existe uma alteração hormonal, uma instabilidade muito grande. Então, o nosso cérebro, ele sofre muito com essas instabilidades emocionais. Então, aí é onde tudo acontece. A perimenopausa, ela pode acontecer, gente, entre 5, 7 até 10 anos da menopausa. Então, essa fase, sim, é que eu quero também conversar muito com vocês. Que a minha minha função é acolher sempre as mulheres na menopausa, mas principalmente agora de orientar as 40 mais. Porque o que eu tenho visto hoje no consultório? Muitas mulheres na menopausa sofrendo bastante porque elas não foram orientadas, elas não receberam as informações corretas de como passar por essa fase. Então elas entram como uma avalanche, entram todos os sintomas, o mal-estar, são pegos de surpresa, porque pega um corpo que não foi preparado para entrar na menopausa. A minha função, 40 mais, é ensinar a vocês de que a gente tenha um equilíbrio metabólico, hormonal, nutricional, para que vocês vivam bem a perimenopausa e que vocês entrem na menopausa com menos comorbidades. Porque qual a função também dessa live? Mostrar a vocês que nós temos doenças que são preveníveis. Então, a gente pode prevenir osteoporose, pode prevenir doença cardiovascular na menopausa, obesidade, doenças mentais. Então, me falem por que nós vamos, 40 mais, que estão aí assistindo, ficar parado e não investir. Então, quantas de vocês, quem é 40 mais, bota 40, quem é 50 mais, bota 50, para eu poder saber como é que nós estamos aqui nível de idade, né, de vocês. Então, vocês entendem com isso de que essa é uma fase que precisa de investimento. Eu tenho um tripé que eu sempre falo para as minhas pacientes no consultório, que precisa ser visto em todas as fases da vida da mulher, mas na perimenopausa e na menopausa é 40, 45, ai que maravilha! Os 40 que eu quero puxar, porque é para vocês também essa live, para que vocês entendam exatamente esse tripé que eu quero que vocês... Marineuza, ótimo, eu também estou com 55,
Vamos também cuidar da nossa menopausa. 60, maravilha, porque você já está tratada. Você já está no lema que eu estou da minha camisa, que mulher tem que viver bem. Então, Jerusa é a minha irmã e está, sim, tratada, faz terapia de reposição hormonal e tem buscado estar nessa conexão que eu quero falar com vocês. Então, lembre-se do tripé. Vamos lá, eu quero vocês prestando atenção. Primeiro, investir no pilar da nutrição. Muitas de vocês chegam mortas no consultório, cansada, sem conseguir ter força. Quando a gente vai ver, essa paciente está com a ferritina baixa, com a B12 baixa, com a D baixa. Então, o pilar nutricional nós precisamos otimizar. Agora, prestem atenção aqui em uma coisa. Eu não quero... Vocês pegam, vocês têm mania de olhar exame, e aí vocês olham lá e vê vitamina D, 20, tá normal. Não, gente, não tá normal. 20 é um parâmetro para uma pessoa em raquitismo. Eu quero vocês em 60. Eu quero vitaminas otimizadas. Mas existe uma diferença entre otimizada e suprafisiológica. Nós vamos aqui, ó, querer trabalhar com vocês no fisiológico, mas sendo sempre otimizado. O segundo pilar, que é o pilar hormonal. De acordo com que cada faixa etária, nós vamos fazer esse equilíbrio na perimenopausa, vendo qual é o hormônio que está faltando nessa mulher. E na menopausa, sim, repondo progesterona e estradiol, em todos os casos, e a testosterona quando existir desejo sexual hipoativo. Mas, claro, desde que não tenha nenhuma contraindicação e que a paciente tenha desejo de se beneficiar com a estratégia, desculpem, beber uma aguinha, de que as pacientes queiram se beneficiar da terapia de reposição hormonal. Deixa eu mostrar a vocês, que eu pedi que vocês pegassem, ó, um cafezinho. Olha o meu cafezinho. Gente, esse bolinho aqui, muitas de vocês conhecem. É o bolinho do Instituto GC. É um bolinho funcional, sem açúcar, sem leite. Então, nós somos permitidas, sim, a muitas coisas na menopausa. A menopausa não é época de privação, de sofrimento. É uma época, sim, de orientação, para que vocês possam viver aquela melhor versão dentro do seu contexto social, econômico e que a gente possa, viver bem. Não é à toa que esse meu lema fica estampado lá no consultório, porque eu acredito, sim, que nós podemos viver bem na menopausa. Então, vocês já entenderam a definição, a diferença entre perimenopausa e menopausa. Uma outra dúvida sempre de vocês. Doutor, o que é climatério e o que é menopausa? Prestem atenção. Climatério é uma fase longa. Começa aos 40 e vai até os 65 anos. Isso é chamado climatério. No meio tem a menopausa, que é a data da última menstruação da mulher. 5 a 10 anos antes vem a perimenopausa e depois dessa data da menopausa vem a pós-menopausa, que essa é uma fase perigosa. Se não tiver investido na perimenopausa, essas mulheres têm um risco de mais comorbidades, como doenças cardiovasculares, como infarto, AVC, obesidade, esteatose hepática, diabetes, doenças mentais, sarcopenia, que é a perda do músculo, que esse é um dano péssimo em qualquer faixa etária, principalmente na menopausa, osteoporose, problemas sexuais, vagina seca, dor na hora de ter relação. Então, essa pós-menopausa, sem ter recebido orientação, ela é muito sofrida. Mas nós estamos aqui juntas e eu estou sempre à disposição de vocês para que a gente transforme a perimenopausa com menos irritabilidade, a menopausa viável e a pós-menopausa, de novo, sendo propositadamente repetindo bastante, evitar comorbidades. Aí você me pergunta, Glaucia, você faz o que na perimenopausa? Porque vamos entender um pouco de fisiologia, porque tudo perpassa por entendimento. 40 a mais, as mulheres começam a diminuir a produção dos hormônios pelos ovários. Então, o ovário, que vocês sabem que é o órgão que produz o quê? Hormônios femininos. Produz estradiol, produz progesterona, produz testosterona. Depois dos 40, começa a haver um declínio hormonal. Só que esse declínio ele é feito de forma muito individual, que é isso que faz com que cada mulher seja única. Cada mulher ela tem o quê? Um perfil individual, o seu perfil metabólico, o seu perfil biológico. Então, o envelhecimento, essa queda de hormônio,
ela se faz de uma forma diferente e por isso vocês veem que as mulheres têm sintomas diferentes. Então, quando esse hormônio eles começam a cair, dá muita irritabilidade. Como eu disse a vocês, o nosso cérebro ele é muito sensível a essa instabilidade, a esse declínio hormonal. Então, vocês já viram em montanha-russa e quem me segue aqui já viu que eu faço vários posts falando que a perimenopausa é como se fosse uma montanha-russa. Altos, baixos e às vezes até com aqueles loopings. Então, o que é que nós vamos fazer na perimenopausa? Nós vamos achatar os picos, nós vamos achatar as quedas e vocês vão conseguir transitar com a instabilidade num espaço bem menor. Geralmente, na perimenopausa, a gente começa só usando a progesterona, porque a progesterona é o primeiro hormônio que cai. Essa é uma informação importante, meninas, que quando a progesterona cai, é sinônimo, sim, já do envelhecimento, da falência ovariana, e ela começa a dar irregularidade menstrual, ela começa a dar insônia e mudança de humor. Aí o que muitas vocês 40 a mais faz? Ah, é meu filho que me dá muito trabalho. Ah, é meu marido que me cansa. Meu trabalho que eu não dou conta. Sempre coloca a culpa no externo e não no interno. Então vamos parar e pensar que essas alterações, elas estão acontecendo dentro, gente. A mulher na perimenopausa e a mulher na menopausa, ela é uma expressão do que está acontecendo de forma interna, que repercute sim no peso, às vezes na queda do cabelo, no aumento de pelos do rosto, mas tudo perpassa pelo interno, que é onde nós vamos investir aqui em vocês, tá? Então, quando a gente vai, perfil nutricional, vamos fazer esse equilíbrio hormonal. E o terceiro é o perfil metabólico, que acontece diante de todas essas alterações que eu estou falando com vocês, que implica o sono, a musculação, o gerenciamento de estresse, a sua alimentação, o uso de suplementos e o nosso amigo chamado intestino. A saúde da mulher perpassa por um intestino saudável e vocês, às vezes, vocês não estão entendendo a importância do intestino. Eu vi Dona Ana dizendo que está sem áudio. Isso está acontecendo com alguma de vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Eu ainda botei até o microfone para ouvir melhor. Estão ouvindo como? Querem uma tá mal? Falem um pouquinho como é que está esse áudio pra gente. Bom? Silvana disse que o áudio tá bom. Normal. Então, vamos seguindo. Pode ser alguma coisa, Vanusa, da sua internet. Dá uma olhadinha, por favor. Vanusa fala em razão da menor pausa, né? Esse é um termo que é muito utilizado. Então, tá a maioria dizendo que tá assim, eu vou seguir, tá, gente? Tá bom, gente? Qualquer coisa vai me sinalizando. Esse nome, que eu diria que é o menor pausa, se a gente for entender, eu diria que é a melhor pausa da nossa vida. Se a gente conseguir compreender de que nós não devemos fazer comparações, eu tenho 55 anos, eu não posso me comparar com 30 anos. Então eu tenho que entender, sim, como é que eu posso viver bem aos 55 anos? E é essa pergunta que eu quero fazer a cada uma de vocês. As 40 mais, as que botaram 50 mais, as que botaram 60 mais. Como é possível viver bem? Então, às 60 e às 50 mais, a gente entende que nós vamos ter algumas limitações e está tudo certo nisso. Só que a gente tem que entender que os nossos ganhos, eles são muito maiores. Ganhos relacionados à sabedoria que a gente acumulou durante o tempo, as experiências, os aprendizados. Eu sempre digo uma frase que assim, não é o que a vida dá pra gente, né? Que às vezes a gente fala, eu tenho muitos problemas, meu marido me dá dor de cabeça, meus filhos botam os netos para eu criar e me dão trabalho. Ou seja, a gente sempre diz que a vida foi difícil, que a vida foi cruel em algum sentido, e isso sim ainda interfere mais de forma negativa, mulher. Vamos entender de que nós somos o que a gente conseguiu fazer de melhor com que a vida nos deu. Porque eu tenho certeza que todas vocês já passaram por algum problema na vida de vocês. Conferem, e a maioria problemas sérios. E obrigada, Meire, realmente esse projeto é de ensinar as mulheres, sim, a viver bem. Então, todas vocês, eu tenho certeza que já tiveram problemas com isso. Então, vamos ressignificar. Vamos dar o nosso melhor. E o nosso melhor não é para o outro.
o nosso melhor é para nós mesmas. Nós somos protagonistas da nossa vida. E eu estou com vocês não só como ginecologista, mas como uma mulher que vivencia isso, que acorda às 5 horas da manhã para ir para a academia. Então a gente precisa disso. Aqui mesmo, cadê quem falou aqui? Marineuza, que diz que já faz academia, faz pilates e passa pela nutricionista. Perfeito. Você já está fazendo, Marineuza, 2 dos pilares essenciais. Para a gente envelhecer bem, nós precisamos ter estratégias. Lembrem dessa frase. Envelhecer bem precisa de estratégia. Ajuda dos maridos, sim, Miranda, sempre, porque precisa apoiar. Essa parceria dos maridos, ela é muito importante, porque vocês precisam compreender que as mulheres estão passando por essa fase de alteração, ser solidário, ser empático, ajudar nos tratamentos, ajudar na companhia e no entendimento. Então aqui, mandem também as lives para os maridos, que a gente já tem uma aqui já se manifestando, para que eles entendam a importância dessa parceria, a importância de entender que nós estamos vivendo num declínio e que, claro, que também isso não seja amuleto, tá? Percebeu, vamos mudar. Negócio de ficar, eu tô na menopausa, eu posso tudo. Não, eu tô na menopausa, eu posso chorar o dia todo. Não, senhora. Eu tô na menopausa, eu vou buscar, eu tenho conhecimento, eu tenho autoestima, eu tenho autoconhecimento, então eu vou buscar me melhorar, porque eu quero viver bem com os meus filhos, eu quero viver bem com meu marido, mas acima de tudo, eu quero viver bem comigo mesmo. Que aquela imagem que eu veja no espelho reflita uma mulher que está dando o melhor dela. Que aquela imagem no espelho não é só os músculos para mostrar para o outro, o músculo tem que ser vista como uma coisa saudável. Que aquela barriguinha que está se acumulando não é porque a sua amiga não tem e você tem. É porque não é saudável ter essa barriguinha na menopausa. Então eu vou voltar aqui para o músculo e a nutricionista que foi falado por aqui. Então, quando a gente fala de pilares para que a gente consiga ter saúde, e agora eu vou explicar um pouquinho a vocês, e é importante vocês prestarem atenção desses pilares que são essenciais. Sim, Suene, acho ótimo. E os maridos nas minhas consultas são sempre muito bem-vindos. Até gosto quando eles comparecem, para que eles possam contribuir também e entender o que é que está acontecendo. Então, pilar número 1, músculo. Não existe envelhecimento saudável sem músculo. O músculo é considerado um órgão endócrino, ele produz hormônio. Então, se você pensar que cada vez que a gente faz músculo, a gente produz lisina, irisina, que são hormônios anti-inflamatórios. E a menopausa, ela é um estado de inflamação subclínica. Então, a gente já melhora essa inflamação. Segundo, produz miocina para o cérebro. Quem de vocês aí não tem um esquecimento, não tem uma lentidão de raciocínio que é causada por esse déficit hormonal? E também o principal que eu acho do músculo é agir no metabolismo da glicose. Prestem atenção. Aqui no músculo nós temos receptores para insulina. A insulina é um hormônio que ela é responsável pelo metabolismo da glicose. Quando a gente chega na perimenopausa e na menopausa por alterações hormonais, a insulina ela começa a ficar preguiçosa, um termo que nós damos que é resistência à insulina. Quando essa insulina ela fica resistente, ela não faz o papel dela, que é qual? Pegar a glicose dos alimentos. Por exemplo, até esse bolinho que eu estou te falando de banana com aveia, sempre vai dar uma molécula de glicose. O papel da insulina é pegar essa glicose e colocar dentro da célula, para que essa célula tenha energia. Glicose e oxigênio dentro da célula é que faz as nossas funções. Então, a gente precisa disso. Quando essa insulina ela está resistente, ela não pega essa glicose como deveria e não coloca dentro da célula. Qual o resultado disso? Fadiga mitocondrial. Essa célula fica cansada e aí a maioria dos sintomas de vocês. Doutor, eu estou cansada, não aguento fazer nada. Por quê? Fadiga mitocondrial. A glicose não está dentro onde deveria estar. O que é que o músculo faz? Ativa. Quando eu disse a você que nós temos receptores, você vai e ativa essa insulina para poder pegar a glicose e virar energia. Então, básico, músculo, nós precisamos dele. Só que para a gente ter um músculo bom, o que nós precisamos? De 2 outros pilares. Nós precisamos de uma dieta rica em proteína, mas também nós precisamos de um bom carboidrato.
Então, vamos dar uma regrinha aí para vocês. Quem tiver papel e caneta, anota. Claro que a nutricionista, gente, eu já vi que tem nutricionistas aqui, e eu sempre digo que vocês têm que ter uma nutricionista para chamar de sua ou de seu, para que vocês possam seguir. Mas qual é a minha orientação? O que é que os guidelines falam atualmente? Que a gente deve ter de 25 a 30 gramas de proteína por refeição. Café da manhã, almoço, jantar, e eu sempre oriento que se você não conseguir lanchar proteína, que são ovos, frangos, carne, atum, peixe, que você faça um whey, né, uma proteína. Aí você vai ver qual é a melhor para você. Isolada, hidrolisada, vegana, a proteína do colágeno, ou assim, lanchar. Lá no consultório, às 4 horas, as meninas já me ajudam, já enche a minha garrafinha que fica com a minha proteína para eu tomar 4 horas da tarde. A proteína não precisa ter relação com o horário da atividade física, tá? Quem usa o Pepsi Strong, que eu vou falar depois sobre ele, sim, que deve ser antes ou depois da musculação, mas a proteína pode ser qualquer horário. Então, no teor nutricional, a gente precisa de proteína e nós precisamos de um bom teor glicêmico, assim, de qualidade, em AMA, em PIN, mas sempre uma quantidade menor, porque esse período a mulher tem uma taxa metabólica mais baixa. O que é que isso significa? Tendência a ganho de peso. E tem essa resistência insulínica que eu já expliquei para vocês. Então, fibra, 35 gramas de fibra, alface, folhas verdes, brócolis, couve-flor, certo? Isso é muito bom. Tem whey vegetal, perfeito, como eu falei da proteína vegetal, também é muito boa. É importante olhar quanto tem de proteína. A minha sugestão é que vocês sempre busquem de 20, 25 gramas de proteína, porque a gente já vai batendo essa meta de proteína. Então, se você tem essas alimentações para poder nutrir o seu músculo, o que mais o músculo precisa, quem fala, o que é que o músculo precisa? Quem sugere aí um músculo para crescer saudável, além da musculação e além da alimentação? Qual outro pilar que está faltando? Quero ver quem vai falar. Qual o pilar que falta? O pilar do sono, gente. O sono. O sono é um pilar de longevidade mais negligenciado. As pessoas acham que não precisam dormir ou que podem dormir em horários que não são os ideais para poder repor. Então, vamos lá entender. O que é preconizado hoje, o que é que os guidelines nos dizem? Que tem que ter de 7 a 9 horas de sono ininterrupto. Então, não adianta dormir e ficar acordando para ver se tem mensagem no celular, para evitar ficar acordando para fazer xixi toda hora, tá certo? O sono tem que ser ininterrupto e antes de 11 horas. Por que todas essas ponderações? Porque a gente respeita o nosso ciclo circadiano e é neste horário que o nosso corpo produz hormônios. Produz melatonina, produz testosterona e produz o cortisol matinal. Vai depender muito de como a gente começar o dia com esse cortisol, vai interferir no nosso metabolismo, vai interferir no seu funcionamento de intestino, de imunidade, tá? O sono tem sido muito estudado com as doenças mentais. Olha só, você pode ter um bom sono, tá investindo para prevenir doenças mentais, para ajudar a sua imunidade, para ajudar a sua questão do metabolismo, porque quem dorme mal geralmente tem um aumento de leptina, que é um hormônio que faz com que você fique sem saciedade, com vontade de ficar comendo todos os dias. Eu aposto que muitas de vocês não dosaram a leptina. Então, busquem dosar a leptina, que vai ser um reflexo, provavelmente, do seu sono e de um metabolismo alterado. Então, a gente precisa de ter músculo, vamos recapitular. Para ter músculo, tem que ter uma musculação, não é fisioterapia, viu, meninas? Respeitando, sim, o limite de cada um, mas tem que ser progressão de carga. Então, nós precisamos de essa atividade física, alimentação correta, sono, tá? Então, a gente com isso está mexendo nos 3 pilares mais essenciais e vai refletir no intestino. De novo, papel e caneta. As minhas pacientes às vezes já vão com papel e caneta na mão para vocês entenderem de uma forma clara, simples, que essa é a minha intenção. Quais são as funções do intestino
em todas as fases da mulher, mas na menopausa principalmente. É no intestino que a gente absorve os nutrientes, as vitaminas que estão sendo dadas. Se não tem um intestino bom, é como os nutris falam, as fezes que saem rica, ou seja, os nutrientes, as vitaminas saem todas nas fezes. No intestino que vocês produzem neurotransmissores, a maior parte da serotonina é produzida no intestino. Se esse intestino não está bom, o que vai acontecer? Vocês vão buscar um movimento de compensação. Compensação em compras, compensação em fumar, compensação em beber, compensação no chocolate, aí fica assim no ouvido. Como chocolatinho que você está cansada, não mordam essa isca, porque é exatamente o que a gente não deve seguir, tá? Então, o intestino é responsável por essa produção de neurotransmissores. O intestino, ele é responsável por, eu estou dizendo a vocês que a menopausa é um estado de inflamação. O que nós temos que fazer? Colocar essa inflamação para fora. Para essa inflamação sair, o intestino ele tem que ser fechadinho, com as paredes fechadinhas. A depender da alimentação, vocês vão machucando e vão fazendo um aumento de permeabilidade intestinal. Imaginem uma peneira. O intestino fica como se fosse uma peneira. E a inflamação que ia sair, volta. E vocês ficam sempre com um estado de inflamação, que é péssima para as alterações metabólicas. Quando a mulher tem um nível, um percentual de gordura elevado, ela tem um risco maior de esteatose hepática, pré-diabetes, diabetes tipo 2 e obesidade. E ainda mais interessante, Marcelo, é que machucando o intestino, você também... Isso serve para homem e mulher, tá, gente? Essas orientações do funcionamento do intestino. Para nós é muito mais importante, na verdade, pelas alterações hormonais. Então, quando a gente faz essas aberturas, que são chamadas leaky guts, a gente também machuca o nosso sistema imunológico, porque ele recobre o nosso intestino. Por isso que muitas mulheres na menopausa têm tireoidite de Hashimoto, fibromialgia, artrite reumatoide, psoríase. Então, sempre vocês que têm essas doenças imunológicas, mergulhem cada vez mais no intestino. E a quarta função do intestino, que é primordial para a gente, é a metabolização dos hormônios. Então, a depender como estiver o nosso intestino, nós vamos metabolizar o hormônio correto ou não. Por exemplo, a testosterona, ela pode entrar no intestino e ser absorvida como testosterona. Porém, ela pode entrar no intestino e ter uma enzima chamada 5-alfa-redutase, que vai transferir, vai transformar em dehidrotestosterona. Aí começa a mulher, doutora, meu cabelo tá caindo, eu tô cheia de espinha, cheia de pelo. Mergulha no intestino. Antes de dizer que a dose do hormônio que provavelmente vocês estão tomando está equivocada, mergulha no intestino. Então, já deixei claro para vocês os pilares, já deixei claro para vocês os intestinos. Agora vamos parar um pouquinho aqui para as dúvidas. Vamos lá. Me falem o que é que diante do que eu estou falando, que eu vou tomar meu golinho de café. Apesar que as fono dizem que não é bom, né? A gente tomar café enquanto a gente estiver falando. Mas aqui com o meu café, com a menopausa, eu vou tomar um golinho de café com vocês. Mas venham, se vocês não derem dicas de que vocês querem que eu fale, não me deixem sozinha aqui, porque eu adoro falar, né? Todo mundo diz que eu já fui coordenadora de residência médica, preceptora de residência, e eu gosto muito de ensinar. Hoje eu não ensino mais, eu ensino as minhas pacientes. Então, lá no consultório, sim, eu gosto de ser didática, porque eu sempre tenho uma outra frase que eu digo. Quando as pacientes vão me procurar, elas vão buscar conhecimento, elas vão buscar informação. E eu sei que as minhas pacientes, elas saem sim com nível de consciência sobre o assunto. Só que entre esse nível de consciência e o resultado tem um hiato. E esse ato é chamado atitude e só você pode tomar. Então entendam que a informação ela é importante, mas a atitude de vocês é mandatória. Ganho de peso, quais as principais causas? Ótimo, começaram as perguntas. Vamos lá, ganho de peso, quais as principais causas e como podemos lidar com isso? Uma das causas iniciais, para você ter ideia, na perimenopausa, as mulheres já começam a ter uma média de meio de ganho de peso, de meio a 1 quilo na perimenopausa. Na menopausa, de 1 a 1,5 kg de quilo por ano.
e na pós-menopausa uma média de 2 quilos. Isso começa na perimenopausa, pelo que eu expliquei a vocês, uma causa maior da resistência insulínica. Quando a insulina não trabalha bem, vai acumular insulina e vai acumular glicose. A primeira coisa dessas duas juntas é começar a dar esteatose hepática, aumentar o percentual de gordura. E essa gordura ela começa a ser acumulada assim a nível de abdômen. E se não cuidar, sim, essa obesidade ela vai crescendo mais. Então, o sono ruim, como eu disse, quem dorme mal tem uma alteração no metabolismo dos hormônios, aumenta, tem a resistência insulínica, tem a resistência à leptina, que também favorece para o ganho de peso. Às vezes as mulheres param de fazer atividade física, ficam com vergonha de ir para a academia. Gente, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu ouvi uma frase uma vez de um psicólogo que falou o seguinte, que às vezes quando vocês não querem botar um maiô para ir para a praia, não querem botar uma roupa para ir para a academia, o psicólogo virou para mim e falou assim, isso é muito narcisismo. É você achar que todo mundo está olhando para você. E aquela frase foi muito pertinente para a minha vida. Eu mesmo ouvi essa frase há uns 10 anos atrás. Quando eu passei pela transição menopausal e comecei a ter um ganho de peso. E aí eu comecei a ficar um pouco com vergonha de botar biquíni para praia. Quando ele virou para mim, ele me disse que isso era um tipo de um narcisismo e que as pessoas não estão olhando para a gente. Elas estão olhando para a vida delas. Então vamos aprender, porque eu aprendi isso rapidamente. Ninguém está olhando para a gente, é a gente que tem que olhar, certo? Para que a gente fique bem. E não é o bonita do estético, de novo, menopausa de dentro para fora, de que a gente fique saudável, que a gente fique disposta. Porque se a gente combate a maior queixa, que é a fadiga e o cansaço, gente, a gente trabalha bem, a gente namora bem, a gente é feliz, vamos fazer uma brincadeirinha aqui, a gente não enche o saco de ninguém se a gente estiver desinflamada, nutrida, com músculo e dormindo bem, tá certo? Então, a nossa meta a partir dessa live, quem já não é minha paciente, que está por aqui, é que a gente tenha esses pilares bem fortes. Quando estamos impossibilitadas de fazer atividade física, bom, naquele momento a gente tem que respeitar. É sempre sob lei de respeitar o momento. O momento que você está referindo é cirúrgico, assim que você puder virar para o seu médico, quando é que eu posso fazer? E se ele puder liberar uma caminhada, ela é boa do ponto de vista cardiovascular, tá? A musculação é a melhor atividade física para menopausa, para perimenopausa, mas a parte do cardio, caminhada, esteira, corrida, beach tênis, tênis também é bom para ativar mais ainda essa parte do coração. Porque, infelizmente, nós perdemos quando envelhecemos em relação à parte cardiovascular. Prestem atenção a esse dado. Quando nós somos jovens, o nosso risco de infarto, de AVC, de alterações cardiovasculares é bem menor do que o homem. Porque nós temos o estradiol, que é o estrogênio, nos protegendo. Na menopausa, pela perda do estradiol, o que acontece? Começa a ter a dislipidemia, começa a ter aumento do colesterol ruim, que é o LDL, a baixa do HDL, começa a diminuir um pouco a circulação por causa da questão do óxido nítrico em relação à parte interna desses vasos. Então, começa a aumentar os riscos cardiovasculares. Aí vem também aumentando o risco cardiovascular, o aumento de peso. E quando chega na menopausa, a mulher chega a ter um risco igual ou às vezes superior a do homem, tá? Então, vamos cuidar, por isso que é importante cuidar na perimenopausa para que a gente diminua esses fatores. Porque se você entra na menopausa com um peso bom, se você entra na menopausa com músculo, se você entra na menopausa com uma dieta anti-inflamatória rica em proteína, se você aprendeu a gerenciar o estresse, se você aprendeu que a sua vida não é só cuidar de seu marido e de seus filhos e do seu trabalho, tudo isso é importante. Só que o amadurecimento nos dá uma condição de fazer isso por prioridades. Quando a gente não faz porque a gente quer, acredite que a vida recruta para nos colocar nesse local de decisão. Então, a sabedoria vocês têm que dizer onde é que está a ordem. Eu sempre acho que a saúde, ela tem que estar em primeiro lugar. Glaucia, não é a família, não é a saúde. Porque se você não tiver saúde, você não vai ajudar a sua família e pior, você vai dar trabalho à sua família. Você vai dar trabalho aos seus filhos, porque vocês não souberam cuidar da sua saúde enquanto jovem
enquanto perimenopausa, enquanto menopausada. E vai ter que deixar para os seus filhos o quê? Doença mental, osteoporose, ou seja, essas mulheres com osteoporose, elas podem ter fratura de osso e a maior letalidade em mulheres na pós-menopausa não é usar hormônio igual muitas de vocês pensam. É fratura de osso dessa mulher com osteoporose, tá certo? Então, olhe e prestem atenção o quanto é importante essa questão das decisões, tá? Que vocês precisam tomar para poder entrar bem e minimizar esses riscos. Vamos lá. Eu tenho 48 anos, uso DIU de Mirena. Vamos lá, eu tenho 48 anos, uso DIU de Mirena por conta de endometriose. Como eu vou saber se já estou na menopausa? Porque tenho vários sintomas, inclusive ganho de peso. Josi, você já está na perimenopausa pela sua idade, tá certo? Então você já tem que estar propensa a ter algumas alterações relacionadas a esse desequilíbrio nutricional, a esse desequilíbrio hormonal. Então, independente de qualquer coisa, o que a gente está defendendo aqui hoje, você já tem que fazer esse investimento nesses pilares que nós estamos falando aqui, certo? Mas como é que a gente vai saber se você entrou na menopausa ou não, se você está com Mirena e se você não está menstruando? Avaliando o seu FSH. O FSH é um hormônio que, com a falência ovariana, ele começa a ficar alto. Então, o FSH ele começa a elevar, tanto que esse é um dos parâmetros que nós acompanhamos. Se a terapia de reposição hormonal ela está sendo efetiva, é a baixa desse FSH, tá? Claro, é um contexto, eu estou te dando apenas para mostrar a vocês que tem parâmetros e às vezes vocês só levam em conta o estradiol. Aí o que acontece? O que deve ter acontecido com muitas de vocês, prestem atenção. Quantas de vocês na perimenopausa já não foram no médico e o médico olhou os seus exames e falou: tudo normal, seu estradiol tá ótimo, tá tudo bem com você. E vocês foram embora sem tratamento. Por que isso foi feito? Porque na perimenopausa, o que eu disse a vocês? Que nós temos pico de produção hormonal e queda. Se você dosou no pico, o estradiol vai estar alto. O colega olhou, exame. Gente, nós não somos papel. Nós somos clínica, nós somos metabolismo. Então, nós não podemos ser avaliada com uma dosagem hormonal, muito menos na perimenopausa. E aí, diante disso, manda vocês embora, porque seu estradiol está maravilhoso. Pegou no pico. Então, a gente trata clínica, a gente não trata resultado de exame. Os resultados de exame, eles são muito importantes para nos nortear. Mas não, por exemplo, no seu caso, com sintomas, você já merece um tratamento. E uma coisa boa para você, você tem o DIU de Mirena, que tem uma progestina dentro do seu útero, que já te protege o seu endométrio, que é a camada interna do útero, quando você usa o estradiol como forma de reposição hormonal. Porque o estradiol e a progesterona, eles têm que ter um equilíbrio entre eles. É como eu falo, hormônio, gente, é uma grande sinfonia. Eles têm que ser usados juntos. Então, muitas de vocês, eu passei meu gelzinho de manhã, mas o de noite eu esqueço sempre. Não pode. Decidiu fazer terapia de reposição hormonal, daquela que depende do seu uso, de você passar um creme pela manhã, que às vezes é a testosterona, o estradiol à noite e tomar a progesterona oral micronizada à noite. Isso tem que ser feito todos os dias. Vamos lá repetir? Todos os dias. Viajou, leva, tá? Hormônio não é a sua mercê, não é o que você quer. Você que tem que seguir. Hormônio, eles são, gente, ditadores, assim, são os governadores do nosso corpo. Então, eles precisam entrar para poder dar essas ordens e deixar o nosso corpo funcionando bem. Vamos ver mais dúvida. Desinflamada, nutrida e dormindo bem. Estando assim, não queremos guerra com ninguém. Perfeito. Esse é o meu lema que resume em mulher tem que viver bem. E viver bem é desta forma que você está falando, Ale. Vamos lá, bom dia. Vida mais leve com informação de peso, conteúdo valioso. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Que bom que aí na próxima, mês que vem, nós vamos estar aqui de novo. Mas eu quero mais dúvidas, senão eu fico aqui falando. Ótimo. Vamos lá. Esse é um tema que eu sabia que viria aqui. Reposição hormonal e câncer. Primeiro lugar, hormônio nenhum causa câncer. Vocês sabem qual é? Eu vou esperar vocês botarem aqui. Eu quero ver quem sabe, quem está atualizada, quem já é a minha paciente, eu vou perguntar, vou até puxar aqui para frente, eu quero ver quem vai digitar primeiro, vai ganhar um prêmio,
que eu vou dar, que é o prêmio que eu estou dando, o brinde do mês de março lá no Instituto GC, e eu vou guardar para quem acertar essa minha pergunta. Qual é a maior causa de câncer? Qual é a maior causa de câncer de mama na pós-menopausa? Qual é a maior causa de câncer de mama na pós-menopausa? Dou uma, dou duas, dou três, ninguém falou. Vamos aprender agora obesidade. A obesidade é a maior causa de câncer de mama e muitas de vocês ficam aí com medo de fazer terapia de reposição hormonal, tá? Por que a terapia de reposição hormonal não causa câncer? Claro, a terapia de reposição hormonal ela é a cereja do bolo. Ela só tem que ser feita num corpo onde ele está desinflamado, com todos os pilares que nós já conversamos aqui. Então, depois que a gente ajusta todos os pilares dessa mulher, metabolismo, nutrição, aí a gente vem com a cereja do bolo, que é o hormônio. Porque se a gente coloca um hormônio em um corpo inflamado, ele dá efeitos colaterais. Então, essa é a maior causa de câncer de mama e hormônio, ele vai repor para o seu corpo aquilo que está precisando. Por isso que ele não causa câncer. Os estudos hoje, nós temos evidências científicas robustas em relação a isso. Isso vem de um medo. Vocês querem que eu fale de onde vem esse medo em relação à terapia de reposição hormonal? Quem sabe de onde veio esse pânico de que todo mundo diz que, inclusive, infelizmente, até muitos profissionais de saúde falam que terapia de reposição hormonal dá câncer. Vocês sabem de onde vem esse medo? Querem que eu explique? Querem que eu explique? Que se eu deixar aqui eu vou ficar, vocês não estão perguntando, eu vou explicar. Vamos lá. Esse medo, em relação à terapia de reposição hormonal veio de um trabalho chamado WHI. Esse trabalho, ele foi feito em 2001. Foi um trabalho feito pela indústria farmacêutica, foi feito até inicialmente por cardiologia. E aí pegou um grupo de mulheres grandes, um grupo usou hormônio e outro grupo não usou hormônio. O que aconteceu? Quais foram os dois equívocos desse trabalho? Primeiro, que as mulheres não foram escolhidas dentro desse trabalho. Existem mulheres de 70 anos, mulheres obesas, mulheres diabéticas descompensadas, ou seja, essas mulheres não foram escolhidas como todas as pacientes que usam hormônio têm que ser escolhidas. Então, esse foi o primeiro equívoco. Segundo, os hormônios que foram usados neste trabalho foram hormônios sintéticos, ou seja, o estrogênio que foi usado, para vocês terem ideia, é feito de urina de égua prenha. Nós temos muita coisa parecida com a égua, mas não o suficiente para a gente tomar só o hormônio dela, Então, e depois a progesterona, que foi a medroxiprogesterona, que também é uma progestina sintética. Claro que ambiente ruim e hormônios que não são os melhores para o nosso corpo, um trabalho que foi tido para durar 8 anos, ele foi interrompido em 3 anos devido a alterações cardiovasculares e alterações, sim, de câncer de mama. Mas prestem de novo atenção. Nós estamos falando de ambiente errado e de hormônio que nós não utilizamos mais hoje. Os hormônios utilizados hoje são os hormônios isomoleculares, são os hormônios bioidênticos, que isso significa que eles vão se conectar, eles vão se juntar aos receptores e vão fazer uma ação no seu corpo como se fossem os seus hormônios. Então, quando a gente fala de terapia de reposição hormonal com hormônios bioidênticos, hormônios parecidos com os nossos, num ambiente correto, numa mulher que não tem contraindicação, só tem benefícios. Aí o resto depende da atitude de vocês, de manter os pilares que nós conversamos, tá? Bem, para que isso depende bastante de vocês. Falar sobre a mulher na menopausa com diagnóstico de transtorno bipolar. Tema também muito importante. Durante a menopausa, como a gente falou, com essa queda hormonal, a queda do estradiol, ela causa muitas alterações cerebrais. E com essa queda, muitas doenças, elas vêm que estavam sem diagnóstico. Isso não acontece só com a bipolaridade, tá? Isso realmente são trabalhos mais novos que têm saído em relação à bipolaridade. Mas acontece, mulheres com espectro autista, mulheres com TDAH, mulheres com
bipolaridade, quando entram na menopausa, na perimenopausa, por essa irritação cerebral, sim, os sintomas podem piorar. Então, é sempre bom buscar um médico especialista em relação a isso. Mas deixa eu dar uma outra informação a vocês. Vocês que estão aí assistindo e que estão com sintomas de irritabilidade, nervoso, que não aguenta nem ouvir a voz do marido, que quer pegar os filhos e deportar para outra casa, coisas assim básicas que todas nós, que descompensou em alguma fase, teve esses sentimentos, não vão direto ao psiquiatra. O psiquiatra sim pode ser muito importante, você pode sim precisar usar medicação, mas qual a minha sugestão? Não comecem a fazer o uso de medicações antidepressivas sem antes consultar um ginecologista. Talvez o que você esteja é seu cérebro completamente instável em relação a esse sobe e desce do estradiol para ele falir completamente. Isso dá sintomas neuropsiquiátricos. Então, busque uma ginecologista que esteja atualizada para poder deixar este equilíbrio hormonal e você com isso ter menos queixa. Então, vamos lá que você fez isso e os sintomas pararam. Então, não era sobre medicação psiquiátrica, era só ajuste hormonal. Agora, fez o ajuste hormonal, os sintomas continuaram, vá buscar o psiquiatra, porque como foi dito aqui, alguns desses diagnósticos, eles podem, né, algumas dessas doenças psiquiátricas podem ficar exacerbadas na menopausa. Vamos lá, muito bem escolhido o tema, que bom, fico satisfeita que vocês estejam gostando. E vamos mais de dúvidas. Alguém me perguntou aqui, que eu vi assim, se tem efeito colateral os hormônios. Os hormônios, eles podem sim. Quais são os hormônios repostos para terapia de reposição hormonal? Estradiol e progesterona, tá? Um outro dado para vocês aqui agora. A progesterona oral micronizada, ela inicialmente foi indicada para usar para as pacientes que têm útero. Por quê? Porque o endométrio, que é a camada interna do útero, ele prolifera com o estradiol que a mulher está tomando. Então, essa progesterona ela é usada para estabilizar essa proliferação e não dar quadros de sangramento uterino, não dar quadros de hiperplasia endometrial. Então, precisa ter um equilíbrio entre progesterona e estradiol. Toda vez que a gente prescreve, é feito um cálculo de equilíbrio entre a progesterona e entre o estradiol. Então, esses dois, eles são obrigatórios de serem usados. A testosterona, sim, quando tiver desejo sexual hipoativo, ela também contribui muito a favor de massa muscular, não só para libido, tá? Então, para disposição. Então, quando indicada, é também um hormônio bom para ser usado na menopausa. Só que lembrem, para esses hormônios serem absorvidos, por onde é que ele passa? Intestino. A saúde da mulher, gente, perpassa por um intestino saudável. Vou repetir essa frase algumas vezes para vocês levarem a sério o intestino de vocês. Entrou Gi, que é uma nutricionista maravilhosa, que vai corroborar com a minha fala, que a saúde da mulher perpassa por um intestino saudável. Então, muitos desses hormônios que chegam no intestino, se ele encontra um ambiente desfavorável, uma disbiose, que corresponde o quê? Aumento de bactérias ruins perante boas, esse hormônio ele não vai ser metabolizado da forma que foi prescrito e da forma que você precisa. Por isso que muitas começam a ter espinha, queda de cabelo, aumento às vezes de alteração de voz, alteração de clitóris, uma série de coisas que podem acontecer se não for feito esse equilíbrio e com a dosagem dos hormônios, com a prescrição dos hormônios e seu intestino estiver bem. Uma outra coisa que eu quero deixar claro para vocês, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor, tá? Hormônio não é para estética. Estética tem que ser o benefício secundário. Que quando uma paciente ela fica bem, quando ela tem músculo, quando ela está nutrida, quando ela dorme bem, quando ela é bem amada, tá tudo certo. Agora, não adianta a gente buscar hormônio para ter uma estética, porque você vai sobrecarregar o seu corpo, tá? Respeito quem gosta, eu só estou aqui dizendo para vocês a forma que eu trabalho. Eu faço reposição hormonal. Eu devolvo para o corpo de vocês aquilo que está faltando
de uma forma de equilíbrio para que a gente volte a ter mais ou menos aquela idade que a gente perdeu a nossa produção hormonal. Então, eu não trabalho com hipertrofia, eu não trabalho com excesso, eu não uso doses suprafisiológicas, tá? Porque essa não é respeito que eu faço, não é a forma que eu trabalho e não é a forma que eu defendo. Então, eu sempre defendo equilíbrio, eu defendo comida de verdade, eu defendo sono bom, eu defendo hormônios bioidênticos, eu defendo que você gerencie o seu estresse. Quantas de vocês foram numa praia, pisaram numa areia, ou pisaram numa grama, ou andaram para tomar um solzinho para ativar a vitamina D, pegam um bom livro para dormir, vão no cinema, vão se reunir com as suas amigas de vez em quando. Então, isso é muito importante, gente. Envelhecer bem requer estratégias. Estratégias de tudo, porque como eu falei, a gente precisa proteger o nosso osso, a gente precisa proteger o nosso coração, a gente precisa proteger o nosso cérebro, a nossa sexualidade, o nosso músculo, tá? Vamos ver o que é que a gente tem mais de dúvida aqui. O esquecimento. Vamos lá, perfeito. Muitas de vocês têm essa questão de lentidão de raciocínio, esquecimento, a famosa névoa mental, que é o brain fog. Eu deixei até aqui a vocês para recomendar. Quem ainda não leu esse livro, da Lisa Mosconi, tira um print aí, O Cérebro e a Menopausa. Esse livro tem que ser lido por toda mulher, a linguagem é uma linguagem acessível, porque mostra que as nossas alterações, elas não começam no ovário, elas começam no cérebro. Prestem atenção a isso. A menopausa é um fenômeno neuroendócrino. E claro que os ovários, eles diminuem a produção do hormônio, mas quem começa a sofrer é o cérebro. Quantas de vocês não têm aqueles fogachos, aqueles calorões insuportáveis, que você não sabe se você começa a suar, depois você pega, você está suando frio. Esse é o famoso fogacho. Isso acontece porque nós temos um centro termorregulador, que ele é feito pelo estradiol. Quando o estradiol está instável ou quando ele está em baixa, esse centro termorregulador ele não funciona. Quantas de vocês acordam 2, 3 horas da manhã? E é bem típico. Falei quem acorda se não é 2, 3 horas da manhã. Acorda porque a falta do estradiol ativa um centro que nós temos de vigília. Nós temos áreas também no cérebro que nos deixam irritada, nos deixam com instabilidade emocional. Então, a menopausa começa no cérebro. Quem pediu de novo o nome do livro? O Cérebro e a Menopausa, da Lisa Mosconi, tá? Já que a gente está falando de livro, vou fazer a vocês também um que tem uma linguagem super boa. A Menopausa Sem Mistério. Esse livro é do meu mentor. Muitos de vocês já viram que do André Vinícius, é uma pessoa que está na minha vida há muitos anos, é o meu mentor. A gente faz parte de um grupo que é a Hormones Mentoring, que é um grupo de um grupo de médicos que estão juntos para estudar. Um grupo de médicos que estão buscando uma medicina de precisão, uma medicina atualizada para entregar para vocês, né? Então, dá até uma notícia aqui para vocês de primeira mão. A semana que vem, de hoje a 8, próximo domingo, eu já estarei em Boston, em Harvard. Eu vou para o Congresso Mundial de Menopausa. Então, isso vem da necessidade de eu estar atualizada, porque a medicina ela tem evoluindo muito rápido. Então, a gente precisa buscar informações de segurança para que eu possa estar atualizada, tirar a dúvida de vocês e sustentar coisas da terapia de reposição hormonal, como, por exemplo, quando eu estava dizendo a vocês a respeito da progesterona, que a progesterona ela sempre era usada para mulheres que tinham útero. Hoje, nós usamos a progesterona para mulheres que não têm útero, porque o que a gente entendeu? Que a progesterona ela serve para o sistema GABAérgico, serve para o cérebro, serve para o osso, para melhorar a qualidade do osso. Então, por que essas mulheres, porque elas não têm útero, elas serem privadas de receber esse benefício com a progesterona, tá? Então, nós vamos, acredito, eu já vi a programação e um dia todo, depois, a outra live eu vou fazer depois de Harvard, um dia todo vai ser sobre intestino. Então, vocês com isso entendem
a importância da gente ter um intestino saudável, tá? Então, me falem aí mais dúvidas que eu vou, e não se preocupe que eu vou trazer tudo anotadinho para vocês, para que das novidades. E o que vocês querem mais saber de mim? Vamos discutir. Me falem um pouco de vocês. Quem quiser falar da sua clínica, quiser falar do que está usando. Gente, isso aqui já virou mais água com a menopausa, né? Do que café com a menopausa. Então, faz parte da meta beber água, tá? A gente precisa beber muito, a média de 3 litros, mas vocês vão fazer a conta de acordo com o quilo de peso de vocês. Mas precisa beber bastante líquido durante o dia. Um dos parâmetros é vocês observarem a urina sempre clara. Doutor, fala da minha, por favor. Qual, Clara? Me lembre aí. Me diga o que é que você quer que eu fale e vá colocando como recuperar essa barreira intestinal. Bom, o problema do intestino, ele requer uma alimentação saudável. Muito erro que vocês fazem na menopausa é achar que para emagrecer tem que parar de comer. Não é sobre isso, tá? Vocês têm que aprender a comer certo. E às vezes nessa alimentação equivocada vocês machucam o intestino. O sono interfere no intestino. Tá? A água interfere no intestino, a quantidade de fibras que vocês têm que ingerir durante o dia. Então, vamos botar realmente essas metas para que ajudar o intestino. Agora, quem vai ajudar bastante vocês é a nutricionista. Eu gosto tanto de nutrição, gente, que eu fiz uma pós-graduação em nutrição com Daniel Coimbra e com André Vinícius, para poder não fazer dieta para as minhas pacientes, mas para eu poder entender sobre cada dieta. Entender qual é aquela paciente que tem indicação de fazer uma cetogênica por tempo curto, uma low carb, de fazer um jejum intermitente. Jejum intermitente, gente, é uma estratégia muito bem-vinda na menopausa. Claro que bem assessorada. O que é que você tem que se alimentar antes de entrar no jejum intermitente, depois, porque essa é uma estratégia alimentar que queima a gordura ao invés da glicose. Então, como vocês ficam sem se alimentar, existe aquela dieta de 14, 16, tem quem faça 24 horas, o seu corpo vai utilizar a gordura como fonte de energia, já que ele não vai ter a glicose. Então, essa é uma estratégia muito válida para diminuir o percentual de gordura das mulheres na menopausa, que começou devido à queda do estrogênio. Fala mais sobre o impacto do estresse no funcionamento do corpo da mulher. Na verdade, Verbênia, nós somos, né, o estresse da nossa vida, ela vem em várias fases. E, a conotação, quando ele é mais ou menos, depende muito do nosso autoconhecimento. Eu digo que todas nós mulheres, nós vivemos sim num mundo estressado. Quem não se estressa com o trabalho, com o marido, com filhos, com colegas de trabalho? O que eu digo que nos diferencia é como você deixa ele entrar. O que você permite que o estresse faça com o seu corpo. Isso perpassa por um autoconhecimento. Eu gosto muito que vocês façam um acompanhamento psicológico nessa fase requer para que seja feito esse filtro, porque essa produção e essa ação do estradiol irregular, com neurotransmissores sem ser produzidos de forma equivocada ou de forma regular, isso causa, sim, mais agitação, isso causa mais nervosismo e um impacto, sim, mais negativo na vida da mulher. Então, deixa eu ver, uma aqui está falando que tenho 51 anos, faço reposição hormonal desde os 42, tive menopausa precoce, excelente assunto para a gente falar aqui agora. Faço uso de implante hormonal de estradiol, testosterona e gestrinona. E uso progesterona oral. Vamos lá, essa é uma estratégia, tá? A terapia de reposição hormonal, ela aí perpassa pelo estradiol, a testo e a progesterona. A gestrinona, ela pode estar no seu tratamento por você ter doença de predominância estrogênica. Quem tem endometriose, adenomiose, miomatose, muita TPM, é favorecida com doses baixas, tá? Alessandra, a gestrinona na gestação, a gestrinona na menopausa, eu vi uma paciente que eu fiz o pré-natal, meu link já puxou para a gestação. Quando você usa a gestrinona na menopausa, qual é a função da gestrinona? É abaixar o estradiol. Se na menopausa você já tem um estradiol baixo,
você pode ativar mais os fenômenos de hipoestrogenismo. Por mais que você esteja repondo com um pouco de estradiol, você tem que estar diante dessa realidade. É uma estratégia, manteve a progesterona oral, porque a gestrinona ela tem um efeito de uma progestina, mas não de uma progesterona oral micronizada. Qual a diferença delas? A progesterona oral, ela faz um efeito maravilhoso no corpo da mulher, porque ela é um hormônio, a gente fala muito de não ter passagem hepática, né? Mas a progesterona oral, a gente precisa ter essa passagem hepática, porque quando ela é tomada à noite, nessa passagem pelo fígado, ela é transformada em alopregnenolona, que é um hormônio assim, muito importante para o funcionamento do nosso cérebro e para o nosso bem-estar. Então, além dela proteger a camada interna do útero, que é a função da progesterona, quando ela é tomada oral, ela ainda tem esses benefícios a nível de cérebro e de bem-estar. Então, você já tem uma proteção de endométrio boa, que é a gestrinona, então aí é só acompanhar e ajustes de dose, mas é uma das opções terapêuticas para a menopausa. Implante tem contraindicações. Silvana, vamos entender o que são implantes hormonais. Implantes hormonais, ele consiste em quê? Em uma via de administração dos hormônios. Quais as vias que nós temos hoje? Oral, não é a minha preferida, eu só uso a progesterona oral, mas ela existe. Os cremes, né, tópicos, existem os cremes vaginais, existem os adesivos de estradiol, existe hoje, foi lançado o Lenzeto, que é um spray de estradiol, então nós temos essas formas transdérmicas, e nós temos o implante. Os implantes, eles são procedimentos extremamente seguros, eles são feitos a nível de consultório, é feita uma anestesia local, onde é colocado os implantes que vão variar de acordo com a dose que vai ser calculada para cada paciente. Nós temos 2 tipos de implantes. Nós temos os implantes absorvíveis, que são aqueles que duram de 4 a 6 meses, e nós temos os implantes inabsorvíveis, que são aqueles que são colocados, os tubetezinhos silásticos, e que duram 1 ano. Qual a diferença? É que os silásticos eles precisam ser retirados durante 1 ano, e os absorvíveis, como o próprio nome fala, ele vai ser absorvido e depois de 6 meses reavaliar, colocar. A grande questão dos implantes, de novo, como eu expliquei, não é a via de administração, não é como ele é colocado, é a quantidade do hormônio que vai ser colocado. E quais hormônios vão ser colocados? Esse sim é a grande questão quando forem oferecidos para vocês implantes hormonais. Eu sou a favor da terapia de reposição sobre implantes hormonais, inclusive a minha terapia de reposição hormonal é feita sob implantes. E realmente para mim é muito mais prático, porque eu tenho uma filha de 14 anos, eu tenho um animal em casa, eu tenho uma vida corrida, eu viajo muito, e para mim é difícil estar transportando, né, os potezinhos, ter o horário certo de colocar. Então, para a minha vida, e eu já faço há um tempo, tem sido a minha melhor opção. Então, não existe nada de errado com os implantes, é uma via muito boa, mas que tem que ser discutido, porque hoje a gente trabalha, gente, com medicina de precisão, aliado à terapia individualizada. Esse sim é o grande sucesso. Quando nós conseguimos unir o conhecimento do médico, e essa é uma necessidade sim da atualização, porque essa medicina que eu defendo hoje, que é a medicina preventiva, como a gente falou, que a gente consegue prevenir várias doenças, que é a medicina funcional. Então a gente precisa aliar essa questão para decidir dose ideal, cautela, ponderação. Quando se trata de terapia de reposição hormonal, qual é a nossa luta, qual é a minha defesa? Menor dose para melhor efeito. Se a gente sabe que a terapia de reposição hormonal ela vai ser feita por muitos anos, enquanto existir a indicação de usar o hormônio e não existe nenhuma comorbidade, nenhuma contraindicação para suspendê-la, a terapia de reposição hormonal ela vai ser mantida. Só que para que ela precisa ser mantida sempre com doses que o nosso corpo aceite bem, viu? Bianchi, que bom ter você aqui, meu amigo. Nós tivemos essa semana uma entrevista na rádio de Bianchi e eu fiquei de fazer, fiquem ligados na rádio dele, porque eu fiquei de Harvard fazer uma ligação, provavelmente, se eu não me engano, vai ser a quinta, dia 26, para o programa dele, para estar falando a alteração, o que vai estar, como é que vai estar lá de assunto e novidades para vocês. Então, gente, é sobre essas questões relacionadas a essa questão do conhecimento médico.
com vocês terem esse conhecimento que nós estamos falando aqui, para quando vocês entrarem numa consulta, vocês já saberem o que conversar com o seu médico. Essa é uma das funções dessa live, dar essas orientações para que vocês conversem com o seu médico. Doutor, eu posso isso? Qual é o hormônio que eu posso usar? Por que eu não posso usar tal via? O que eu preciso me alimentar? Paloma, beijo grande, minha amiga. Paloma é uma grande hematologista que nos deixou aqui de Feira de Santana, está morando em Portugal, mas para sempre atualização. É o que eu estava falando aqui, Paloma, que a semana que vem eu estou indo para Boston, para Harvard, em busca de atualizações, e você, boa sorte aí nessa sua jornada. Então, é sobre vocês terem essa questão de saber quais profissionais buscarem. Então, se vocês desejam uma medicina preventiva, funcional, atualizada, vocês têm que ir neste perfil, tá? Para que vocês possam estar recebendo o que é melhor. E como algumas de vocês me falam no Instagram, Glaucia, é muito caro tratar a menopausa. Não, não é não. O que eu estou pedindo aqui a vocês? Caro são, assim, algumas coisas que a gente possa complementar. E caro vai ficar se você demorar de buscar ajuda. Se você demorar de buscar ajuda, se você não buscar ajuda na perimenopausa, sim, você vai ter que gastar muito na menopausa, porque você vai ter falha no seu metabolismo, na sua nutrição, no seu osso, no seu cérebro, na sua sexualidade. E, claro, você vai ter que investir em tudo isso. Mas mais um motivo para você começar a investir na perimenopausa. Se você começar aqui, você não vai precisar gastar tanto na menopausa. Eu peço a vocês o quê? Comida de verdade. Eu peço sono bom. Eu peço musculação, tá certo? Então é sobre essas questões básicas que eu preciso de vocês. Obrigada, Bel. Isso é ótimo e é bom. Você é um dos homens que são parceiros. Mais um homem aqui na live. Isso é muito bom. Falei, da próxima live, chame os maridos de vocês, encaminhe. Muito obrigada, Kézia. Você é sempre uma parceira. Kézia esteve conosco na campanha Cólica Não é Normal. Eu sou especialista em menopausa, mas eu também sou especialista em endometriose. Fazer um parêntese aqui para esse março amarelo, que é o mês da endometriose. Isso me dá um ganho muito bom em relação a vocês, porque a mulher que tem endometriose, ela vai envelhecer. E poucas pessoas sabem trabalhar com isso. Então, a mulher que tem menopausa, ela entra na menopausa com endometriose, vai ter que ter um médico que saiba calcular esta dose. Por quê? Porque se der um estradiol a mais para essa mulher, o que vai acontecer? Vai ativar os focos que estavam adormecidos. Porque na menopausa, muitos falam que é cura para endometriose. Não é cura, não existe cura para endometriose. Mas na menopausa essa mulher não só pode, como merece fazer terapia de reposição hormonal, mas sugiro sempre com especialista para poder fazer a dose menor do estradiol e manter compensada essa endometriose dela. Gente, já vai dar 20 para as 11. Se me deixarem aqui, eu fico o tempo todo. Mas vejam se vocês têm alguma live que eu vou deixar agora para a próxima. Tem algum assunto que vocês queiram que a gente aborde? Acho que eu conversei com vocês, né, sobre os sintomas, sobre a definição da menopausa, os cuidados maiores, a importância na sexualidade, no coração, no osso. Então, tem alguma coisa que vocês querem, senão eu vou deixar quem tiver que começar a ver almoço. Você, sem querer perceber, deixou uma receita básica para a nossa qualidade de vida, deixou uma palavra-chave: equilíbrio. Perfeito. Esse é importantíssimo para tudo, Jerusa, a gente precisa. Jerusa, eu tenho muito orgulho, a minha irmã é uma vereadora maravilhosa aqui na minha cidade, faz um trabalho belíssimo com mulheres, com toda a população, mas com mulheres também maravilhoso. Isso quer dizer, a cólica não é normal, não normalizem a dor, não normalizem uma menopausa mal conduzida. Não normalize sentir fogachos, não normalize irritabilidade sem controle, não normalize insônia sem melhora, intestino que não funciona, não normalize não conseguir ter relação com o seu parceiro, tá? A sexualidade é uma coisa muito boa e a mulher deve manter essa sexualidade boa na menopausa. Não é bom para o marido não, viu, gente? O sexo ele é bom para a mulher. Então, ativem e busquem isso, porque o sexo na menopausa é possível e também é muito bom. Então, vão buscar esse bem-estar também. Então, vamos terminar por aqui o nosso café com a menopausa, porque senão, ó, eu vou entrar, tô aqui com o meu cafezinho.
E eu entro pela hora do almoço, aí vai virar almoço com a menopausa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de importante, assim, de vocês. Então, obrigada por essa oportunidade de estar falando. Eu gosto muito de estar passando esse conhecimento para vocês. É muito rico para mim acreditar e ver a transformação de vocês. Então, quando muitas de vocês me agradecem na transformação, eu sou muito honesta em dizer que eu agradeço a vocês. Eu agradeço a vocês o estímulo diário de aperfeiçoamento, o estímulo diário de ver vocês crescerem e cuidar de mim. Cada vez que eu estou estudando, que eu estou aprendendo para vocês, eu estou aprendendo para mim, eu tenho visto claramente a transformação na vida de vocês. Então, quer que eu deixe salvo? Eu não ia deixar salva essa live não, mas eu estou recebendo tantos pedidos aqui no pessoal em relação a deixar salva essa live. Então, talvez a primeira eu deixe ela salva para poder estar estimulando vocês. E a segunda, eu vou, assim que eu chegar de Harvard, eu vejo um domingo de abril e falo aqui para vocês. Então, um beijo grande. Vamos juntas, vamos comigo buscar uma menopausa. Bem, com isso, gente, eu não falo que a gente não vai envelhecer. Todos nós vamos envelhecer. Como diz Woody Allen, envelhecer é ruim. Mas a outra opção, ela é bem pior. Então, meu convite aqui para vocês é um envelhecer saudável, um envelhecer com autonomia, um envelhecer com independência. Como eu falo muito, um envelhecer sem dar trabalho aos nossos filhos, que a gente possa estar viajando, carregando as nossas malinhas, que a gente possa estar cuidando dos netos, que a gente possa estar vendo os filhos formar, seja qual for as nossas vontades. Então, que a gente busque esse envelhecimento. A sobrevida da mulher tem aumentado muito, tem chegado a 80, 82 anos, só que ainda não tem mudado a qualidade de vida que ela tem nesses últimos anos. Então nós precisamos ter conhecimento para a gente viver mais, mas a gente viver com qualidade de vida. Então, beijo grande, vamos juntas, contem sempre comigo para estar ajudando vocês. E um bom domingo. Tchau, beijo. Beijo, Cláudia. Você, como sempre, parceira por aqui, uma querida, uma mulher 60 a mais que luta pela sua menopausa, tem um quadro de endometriose, sofreu muito no passado e hoje brilha na menopausa. Você é orgulho, Cláudia. Beijo, gente.